A ditadura venezuelana anunciou o aumento do salário mínimo no país no último sábado. A remuneração mínima integral, composta por uma quantia salarial base somada a um benefício de alimentação, passou para 10 milhões de bolívares, ou seja, 3 dólares e 50 centavos. Valor inferior ao preço de 1 quilo de carne ou a mesma quantidade de queijo. E que também é insuficiente para comprar uma caixa de ovos, de 30 ovos. A desvalorização da moeda local gerou a dolarização informal da economia da Venezuela. Em março, o governo venezuelano deu início à impressão das cédulas de 200 mil, 500 mil e 1 milhão de bolívares. Augusto Nunes. 1 minuto, Augusto. Quando houve uma coisa parecida na Argentina, há uns 20 anos, e as pessoas iam buscar o dinheiro com sacolas e tal. Se fosse uma moeda forte, eles sairiam de lá milionários. Continuavam paupérrimos, porque a moeda não vale nada. A moeda venezuelana hoje tem o mesmo valor do regime. Nenhum. A Venezuela está a caminho da falência. E o pior é que a solução lá será dramática. Eu não vejo possibilidade de uma saída democrática para a Venezuela. Augusto Nunes, até daqui a pouquinho, 9h30 da noite. Bom, direto ao ponto. Obrigado, beijos para vocês e até amanhã. Beijos, até amanhã. Zé Maria quer comentar um pouquinho o assunto aí. Que situação? A gente ouve falar em milhões de bolívares, vai ver, são 3 dólares e alguma coisinha. Estranho que eu já vi em alguns casos colecionadores até comprarem uma nota dessa para guardar 1 milhão numa nota, desses 5 milhões. É caso mesmo de comprar pão na padaria com um carrinho de mão. Veja a que ponto regimes populistas e regimes ditatoriais podem estragar um país. O mais assustador nesse processo que nós vimos passo a passo, quer dizer, essa destruição de um país que é a Venezuela, que era um país rico, coincidiu mais ou menos com a virada do século, ou seja, são 2 décadas aí de uma destruição flagrante, ao vivo, evidente, e principalmente eu queria acrescentar e ressaltar com a cumplicidade de muita gente que se diz democrata. Outro dia mesmo, infelizmente, eu não tenho nenhum prazer em fazer essa citação, mas outro dia mesmo estava o Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica, fazendo um discurso que, na minha opinião, é atenuante em relação à situação aberrativa, a situação de afronta humanitária e de afronta institucional que existe na Venezuela. Então, eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, não preciso nem falar do Lula, que cansou de dizer que tem excesso de democracia na Venezuela, mas tem muita gente aí dessa elite intelectual brasileira, que se diz progressista e tal, que ou cala ou até sanciona o que se passa na Venezuela, tentando ali configurar como algo que se diz progressista ou de esquerda ou algo assim. Esse, Adriana, é o grande veneno, Quer dizer, esses conceitos são os grandes venenos porque até hoje o Maduro, que é um facínora, que é um ditador brutal, sem nenhum meio termo, ele faz, quando houve a eleição nos Estados Unidos, ele estava fazendo tweet bonzinho para atacar o Donald Trump. Então, é isso, são fantasiados de progressistas, ou como se queira chamar, é um populismo, como disse o Zé, e tem muitos cúmplices que não são pessoas aí que vivem na clandestinidade ou que assumem o seu obscurantismo ou a sua prepotência, nada disso. Que estão aí nas universidades, na política, nas artes, muitas vezes achando ou sancionando esse crime contra a humanidade que se passa na Venezuela. Uhum. Ana Paula Henkel, aí nos Estados Unidos tem algum tipo de salário mínimo? Como funciona? O que a população acharia de receber por mês? 3 dólares e 50 centos. Dá para comprar um bom picolé? Olha, Adriana, aqui tem o salário mínimo por hora, digamos assim, mas varia muito de estado para estado. Inclusive, uma das propostas aí das reformas do atual governo do Joe Biden é passar esse salário aí, esse minimum wage, como eles chamam, para 15 dólares por hora
isso de uma maneira mais nacional, digamos assim, né? Nacionalmente falando. Mas isso vai quebrar muita gente, né, Adriana? É óbvio, aí você não precisa ser um economista ou expert em economia para entender que o custo de vida na Califórnia, por exemplo, é muito mais alto do que em Montana, em Oklahoma. E se você passar o salário minimum wage para $15 por hora nacionalmente, você vai quebrar muitas empresas, ainda mais aí todo mundo saindo de uma pandemia. O que me choca, Adriana, é que, como o Fiuza mencionou, o silêncio e a conveniência de se manter em silêncio em relação à Venezuela, aí por puros caprichos políticos. E aí eu vou voltar no nosso primeiro comentário lá sobre o FHC, sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em relação a ele dizer que agora tem que abrir a economia. Olha, Adriana, eu não caio muito nessa ladainha do ex-presidente, não, porque, para mim, ele que já sinalizou aí um afago ao PT, aos petistas, que esses, sim, escondem a verdadeira realidade do que acontece na Venezuela. Para mim, o ex-presidente está só fazendo um damage control, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, né? Está só controlando aí os danos que essa oposição cega ao governo federal do Jair Bolsonaro e todos os seus ministros e a sua agenda liberal, que uma vez, né, no governo, o ex-presidente Fernando Henrique iniciou, como o Fiuza bem colocou. Para mim, atualmente, ele só está tentando controlar algum dano nesse sentido para tentar alguma via com o PSDB, que hoje se tornou um partido aí pífio, que não fala mais diretamente com a população, como já teve uma relevância em algum momento na nossa história. Porque, sinceramente, alguém que pode ter essa visão, né, digamos assim, se ele teve essa visão de que é preciso abrir a economia, que não podemos mais continuar desse jeito, mas faz afagos a petistas e a agentes políticos da oposição por causa de um antibolsonarismo, e esses agentes políticos aí, esses sim escondem a verdadeira realidade, a catástrofe que os nossos amigos e irmãos venezuelanos vivem. Para mim é tudo farinha do mesmo saco, Adriana.